Olá, eu sou o Matheus Matos, tutor do projeto de assessoramento acadêmico oferecido pela Divisão Multidisciplinar de Assistência a Estudantes da Universidade Rural. E hoje nós vamos bater um papo sobre vetores. Bom, os vetores são entes matemáticos, ou seja, são objetos que nós supomos existir. Esse conceito pode parecer estranho, mas nós já conhecemos outros entes matemáticos e geométricos, como o ponto, a reta e o plano, aí representados. Esses entes são apresentados lá no 6º ano e eles são usados para construir a geometria plana e espacial ao longo da educação básica. Bom, antes de nós falarmos de vetores, precisamos conhecer os segmentos orientados. Relembrando, os segmentos de reta são pedaços de reta, ou seja, eles têm um começo e um fim, e nós, em geral, representamos eles através de uma notação com os pontos onde são suas extremidades. E esse é o segmento de reta. O segmento orientado é um segmento de reta na qual nós colocamos um percurso. Então, os pontos que são as extremidades agora tem diferença. Um ponto é chamado origem e o outro continua sendo chamado de extremidade. Então, aí nós temos um segmento de reta do lado esquerdo e do outro, do direito, nós temos um segmento de reta orientado. Percebam que nós colocamos uma seta para representar justamente o percurso. Então, um segmento de reta orientado que começa em A e termina em B é representado por uma seta que parte de A e vai até B. Os segmentos orientados têm alguns elementos, algumas características que o definem. São 3: a direção, o sentido e o módulo. Bom, todo segmento de reta está sobre uma reta, ele é um pedaço de uma reta, assim também como os segmentos orientados. A direção de um segmento orientado é dado pela reta na qual ele está suportado. Então, por exemplo, se nós desenhamos uma reta na tela e desenhamos também um segmento orientado, a direção desse segmento é a direção da reta. O sentido de um segmento orientado é representado pela seta. Imaginemos, por exemplo, uma reta horizontal. Então, um vetor sobre um segmento orientado sobre essa reta poderia estar orientado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E nós temos um módulo do segmento orientado, que é o seu tamanho, são as unidades de comprimento dele. Aí, por exemplo, na tela, nós temos dois exemplos. No primeiro, à esquerda, temos dois segmentos orientados que possuem a mesma direção e o mesmo sentido, horizontal e da esquerda para a direita, mas possuem módulos diferentes, porque possuem tamanhos distintos. E na direita, nós temos dois segmentos orientados que possuem o mesmo módulo e a mesma direção, mas possuem sentidos opostos. Dois segmentos orientados que possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo são ditos equipolentes. Esse é um conceito importante para a nossa definição de vetor. O que vem a ser um vetor? Um vetor é um conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes entre si. E, para representar um vetor, nós pegamos um elemento desse conjunto, um segmento orientado, e utilizamos para representar todo o vetor. Então, por exemplo, todos esses segmentos orientados que estão representados na tela, que são 5, eles representam o mesmo vetor. Ele é um conjunto, e nós podemos imaginar que existam uma infinidade de segmentos orientados que possuem essa mesma direção, esse mesmo sentido e esse mesmo módulo por toda a tela, e eles representam o mesmo vetor. Esse conceito é importante porque o vetor não está associado à sua posição na tela, mas somente essas 3 características: seu módulo, sua direção e seu sentido. Até a próxima e bons estudos!